padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Voltemos o nosso olhar amorosamente para a Mãe de Misericórdia, Mãe da Esperança, que ajuda-nos caminhando conosco a viver esse tempo do Advento como renovação da esperança, pela confiança incondicional que somos chamados a colocar em nosso Deus. E assim fecundar a nossa missão, lembrando-nos que a missão primeira e fundamental, que deriva dos santos mistérios que nós celebramos, é dar testemunho com a nossa própria vida. O tempo do Advento é tempo de a gente se capacitar melhor para dar testemunho com a própria vida, sobretudo na proximidade com os mais pobres. O enlevo, irmão e irmã, pelo dom que Deus nos concedeu em Cristo, imprime à nossa existência um dinamismo novo que nos compromete a ser testemunhas do seu amor. Tornando-nos testemunhas quando, através de nossas ações, palavras e modo de ser, nós ajudamos o outro a conhecer e comunicamos Deus. Por isso, podemos afirmar que o testemunho é o meio pelo qual a verdade do amor de Deus alcança o homem na história, convidando-o a acolher livremente esta novidade radical do amor de Deus. No testemunho, Deus se expõe, por assim dizer, ao risco da liberdade do homem. Por isso nós somos chamados, tocados pela graça de Deus, a dar testemunho do seu amor. É o testemunho que muda, é o testemunho que abre novos horizontes, é o testemunho que efetiva o amor de Deus nos corações. Por isso vamos acolher essa palavra santa e ela nos fecunde para que a nossa missão seja frutuosa. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Amado irmão, amada irmã, é preciosa esta passagem do Evangelho de Mateus no capítulo 9. Sobretudo porque nos interpela a generosidade. De graça recebemos, de graça devemos dar. De modo geral, nós estamos num mundo cuja lógica é: o que dou, eu tenho que receber em troca. O que faço, sempre tenho que ganhar algo em troca. Nós precisamos recuperar o sentido da generosidade. É por isso que esse tempo do Advento, preparando-nos para o Natal do Senhor, é oportunidade de partilha, sobretudo de partilha com a sensibilidade que devemos desenvolver em nós em relação aos que precisam mais do que com aqueles que nos agradam ou que podem nos retribuir. É assim que nós compreendemos a nossa missão, que é a continuidade da missão de Jesus, que percorria cidades e povoados ensinando, pregando o Evangelho, curando todo tipo de doença e enfermidade. Somos chamados a compreender que ser discípulo de Cristo é dar continuidade da sua missão. Nós somos Cristos continuados neste mundo. E é preciso nutrir no coração a mesma compaixão com a qual ele se compadeceu das multidões cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. E ele, por isso, nos diz
A messe é grande, os trabalhadores são poucos, e recomenda-nos pedir ao dono da messe esses trabalhadores, isto é, na verdade, pedir a graça de despertar em nossos corações esta consciência importante. Eu não apenas recebo, mas eu ofereço. Eu não posso ser simplesmente destinatário de generosidades, tenho que ser generoso, e há sempre quem precisa. Por isso chamou os 12 discípulos. Chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus, curar todo tipo de enfermidade, enviando-os por todos os lugares e cidades. Nós somos chamados então a despertar cada vez mais em nós a nossa consciência missionária na nossa condição de discípulos e discípulas dele, Cristo Jesus, indo aos que precisam. Por isso ele dizia: em vosso caminho anunciai o reino dos céus. Está próximo, curando doentes, ressuscitando mortos, purificando leprosos, expulsando demônios, exatamente, amados e amadas de Deus, para nos mostrar a experiência bonita da nossa responsabilidade missionária. E ao falar de responsabilidade missionária para enriquecer o caminho do tempo do advento que estamos vivendo, lembro-me aqui, ao celebrar hoje a festa de São Francisco Xavier, jesuíta grande missionário, e lembrar aquela palavra dele, nascida do fundo do coração, que deve também brotar e ser dita no fundo do coração de cada um de nós. Aqui estou, Senhor, que devo fazer? Lembrando o apóstolo Paulo, e a resposta dele deve ser a nossa resposta, corajosa. Envia-me para onde for do teu agrado, até mesmo para os lugares mais distantes. Somos chamados, portanto, ao exercício bonito da generosidade. E aqui lembro, concluindo a alegria desta partilha, São Cipriano, bispo e mártir, quando ele diz: é preciso ter paciência e perseverar, para que, tendo sido introduzidos na esperança da verdade e da liberdade, possamos chegar à verdade e à liberdade. É o tempo do Natal para o qual nos preparamos. O fato de sermos cristãos exige, portanto, que tenhamos fé e esperança, mas a paciência é necessária para que elas possam dar seus frutos. A esperança e a paciência são necessárias para levarmos a bom termo o que começamos a ser e para conseguirmos aquilo que, tendo-nos sido apresentado por Deus, esperamos e acreditamos. Vamos percorrer esse caminho, suplicando a Deus a graça de fecundar o caminho do tempo do advento na igreja, na vida de todos nós, para que um novo tempo possa surgir para nós na paz e no amor. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua vida,
sustente a sua família, fecunde o caminho missionário de nossa igreja. Nos dê a graça de viver a alegria bonita do tempo do Advento, preparando-nos para o Natal do Senhor. Nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.